a velocidade, o gradiente de velocidade dele aos poucos. Então, ele passa lá na primeira câmara com uma velocidade um pouco maior. Claro que não é de coagulação, cai bastante, né? Ele fica lá misturando, aí vai para uma segunda câmara e ele vai diminuindo, passa para uma terceira, vai ficando diminuindo. Não chega a parar, tá? Ele chega a ficar com uma velocidade só para o floco não ir para o fundo, geralmente na última câmara, né? Só para não parar, que não pode. Não é o objetivo do floculador que o floco vá para o fundo. Então, isso é lá na sedimentação, né? Aqui ele fala que ele tem que apresentar borda livre, então não sei se vocês vão lembrar lá do vídeo da estação de tratamento, que tinha umas passarelas lá, né? Que era bem bacana você passar lá para você conseguir observar se está realmente formando floco. Então, a observação visual é também uma forma de você conseguir reparar e analisar. Então, eu preciso que esteja aberto, né, pelo menos na floculação. O filtro não necessariamente precisa estar aberto ali, mas o floculador, principalmente, né, ele é recomendado. Mas tanto o floculador como lá na decantação, né, o decantador, também é necessário estar aberto para você conseguir observar mesmo. Você vê floco flutuando lá no decantador, não está certo. Então, por isso, algumas recomendações aí para você reparar, né, nas condições do floco, tá certo? Bom, eu tinha falado para vocês que os floculadores eles podem ser os de chicana, que são os hidráulicos, né? Eu tenho esse aqui de fluxo horizontal, então o que acontece, né? Entra lá a vazão e aí ela vai percorrer as chicanas, né? Que são essas divisórias, né? Segmentadas aí. É claro que elas vão fazer o movimento aqui de zigue-zague e tanto essa viradinha para o zigue-zague e as batidas nas paredes, né, das chicanas, é uma forma aí de flocular, de agitar, né? E aí quando ele vai indo determinado ponto, né, aqui do trajeto dele, já começa a observar os tamanhos de floco, os flocos. Né? Então, como eu tinha falado, não são para grandes estações de tratamento de água, né? Aqui, ó, não, essa foto não dá para ver muito bem, mas é isso, ó, floculador em chicanas, vai fazer o zigue-zague, em fluxo horizontal, e daqui, ó, a gente vê esses grandes tanques, né, já é o decantador, para ocorrer o processo de sedimentação, tá? Então, pode ser fluxo horizontal, como está nessa foto, ou vertical, né? Então, aqui é horizontal ainda também, que ele vai fazendo zigue-zague, e depois na vertical, né? Que ele vai passando para cima e para baixo, vai atravessando ali. No dimensionamento, o tamanho específico está aqui agora, Milton. O que você tem que pensar, né? Algumas coisas aqui a gente não conhece bem, mas é como eu falei, a gente não vai focar em floculador hidráulico, mas eu coloquei algumas recomendações de grandes dimensionadores aí, né? Os caras da hidráulica, né? Para poder orientar. Só que eles são muito similares, alguns valores, né? Tanto de fluxo na vertical como de fluxo na horizontal, eles trabalham quase com os mesmos valores. O que diferencia as variáveis aí, ó, os parâmetros de projeto, o que diferencia é que na vertical eu vou precisar de uma profundidade um pouquinho maior, né? Então a altura da lâmina d'água ela é maior em relação aí à horizontal. E aí esse é o meu trajeto, né, que vai percorrer, e aí por isso que vai exigir um pouco mais. Os mais comuns são horizontal, tá? Porque na horizontal você consegue ver o tamanho do floco, né? Você consegue observar no finalzinho, assim você consegue enxergar, né, a formação no meio para o fim, e aí vai depender das condições, né? Quais são os parâmetros? Eu vou passar bem rapidamente, porque alguns aqui a gente vai trabalhar lá, né? No caso do floculador mecânico, né? A gente vai focar mais nesses. Então, aqui, de parâmetros que a gente vai usar, ó, tempo de detenção hidráulica. O que é isso?
é o tempo que ele vai levar para aquela vazãozinha que está entrando ali naquele momento percorrer todo o trajeto. Então, ele fala que tem que ser nos dois, né? 20 a 40 minutos. Tempo de detenção hidráulica a gente pode medir em minutos, em horas. Não é só no floculador que a gente vai usar, mas a gente vai usar também lá na sedimentação, no decantador, tá? E aí, esse tempo de detenção hidráulica, a gente calcula ele através da relação. Aqui não, né? Mas lá, aqui está dentro dos intervalos. Então, você escolhe o intervalo, vê, claro, a sua situação do sistema, você escolhe o intervalo, beleza. Mas lá também vai ter também intervalos, só que aí a gente calcula, a gente pode calcular em função da vazão e do volume, que nada mais é a relação de volume sobre vazão. Então, volume você vai precisar das dimensões. Isso no mecânico. No hidráulico aqui, ele tem os intervalos, tem que ser obedecidos, ó. O G, que é o gradiente de velocidade, né? Ele pode estar entre 60 e 20 segundos a menos 1. Essa é a unidade, a gente vai entender melhor o porquê dessa unidade, tá? A velocidade no trecho, que tem que ter, a velocidade nas curvas, ela tem que ser um pouquinho menor, né? Vai gerar uma dada perda de carga, as alturas da lâmina d'água eu já falei, a distância mínima entre uma chicana e outra, né? Em 0,6. Coeficiente de perda de carga nas curvas de 180 graus, que precisa ter, né? E aqui eu estou passando um pouco, né? Porque a gente não vai focar, mas eu estou deixando algumas equações aí para vocês, para contribuir, né? De repente vai que, né? E um dia vocês vão usar isso aqui, ou já sabe que existe lá, por exemplo, na fonte do Seckler, né? Do Ferreira Filho. Então, aí a gente tem lá o número de espaçamentos que você vai ter, né, trabalhar com a questão da altura da lâmina d'água, comprimento, gradiente de velocidade, a vazão. Esse θ está sendo representado pelo TDH, né, o tempo de detenção hidráulica. Isso para fluxo horizontal, e para vertical não muda muita coisa, né? Aí também o N é a mesma proposta, né? Então, vem a equação fixa prontazinha. Aqui, ó, a largura do canalzinho do floculador, que precisa, o comprimento, o gradiente de velocidade, vazão. θ é o TDH, tempo de detenção hidráulica, né? E já está tudo dentro dos intervalos, né? Ou vai ser adotado, ou você precisa entender qual que é o seu espaço lá do local, tá? Mas é isso. O que a gente vai mexer são os mecânicos, né? Que a gente tem aqui o helicoidal, tipo turbina, e aí a gente vai ver também outros tipos, né? Os floculadores mecânicos, eles são os mais comuns em grandes estações de tratamento de água. Eu posso ter, né, de paletas ou o tipo turbina. O de paletas, ele pode ter a rotação no eixo na vertical ou na horizontal, tá? Não sei se vocês observaram, parece que é a rotação e não o sentido, né? Enfim. E aí o eixo, né, vai girar lá na horizontal ou na vertical. É mais comum esse aqui da vertical, quando é paleta, tá? Eu tenho algumas lembranças de visitas de estação de tratamento com paletas. Estações mais antigas, né? Ou a tipo turbina. Ó, axial, né? Ou tipo turbina. E aí, essas, né, são recomendadas para ETAs maiores, e aqui a grande vantagem, né, que eu já tinha até falado para vocês, é que você consegue aqui controlar o gradiente de velocidade a qualquer momento. Então, de repente, alterou alguma coisa dentro do seu floculador. Sei lá, a vazão teve que mudar, ou diminuir, enfim. E aí você consegue mexer no seu gradiente de velocidade ali, tá certo? Por qualquer razão aí que ocorra, você consegue medir aí o seu gradiente e controlar de alguma forma aí a mistura, tá? Só para a gente ver aqui algumas imagens.
Então, o floculador, né, tipo paleta, a ideia, no geral, é isso, né? Ele vai passar por algumas câmaras. Aqui ele está com um desenho bem minimizado. Então, aqui vai ter uma paletazinha, mas podia ter uma sequência de várias paletas e ele indo de compartimento a compartimento, tá? Então, só para a gente entender, a água coagulada entra, vai fazer a agitação, a rotação, fluxo aí vertical, e sair com a água floculada. Então, geralmente no floculador, a saída é sempre ligada ao decantador, né, para ocorrer a sedimentação. Ah, e aí depois a gente vai ver as formas de fusão aí que se tem. Ó, a sequenciazinha que eu tinha falado, né? Entra aqui a água, no floco, né, para fazer o floco, né, água coagulada, e é isso, ó, compartimentado em série, né? Então ele entra aqui, aí vai ter um pouquinho mais rápido, vai diminuindo aos poucos o gradiente de mistura. Tanto que no último é aquela mistura só para não ir para o fundo. E aí o floco já vai estar formado, gruda floco na paleta, um pouquinho. Aí tem que ter, às vezes, unidades trabalhando em paralelo para desativar, limpar uma. É uma coisa assim. Aqui de fluxo horizontal, né, só para a gente ter uma ideia, ela opera quase, né, muito característico com um zigue-zague, né, quase com uma chicana, né, mas ele vai fazer nesse comportamento mesmo, de tentar atravessar e as paletas irem girando aí com o eixo na horizontal, né, deitado aqui o eixo. E o tipo turbina. Esse tipo turbina, né, aí você consegue ter um controle melhor do seu gradiente de velocidade, né? Se eu perguntar qual que é o melhor, de paleta ou turbina? Turbina, né? Ainda mais porque, ultimamente, né, eles que são os equipamentos mais de última geração. Então, o fabricante, as condições de dimensionamento, como está aqui, né? Eles colocam algumas recomendações da parte, né, do processo de dimensionar, parte construtiva da estrutura, e o fabricante ele já consegue também tabelar através dessas relações já de dimensionamento para você implementar aqui a potência necessária para a formação do floco. E aí essas relações que se tem aqui, ó, que são recomendadas, relação comprimento e diâmetro. Diâmetro, a gente fala o diâmetro aqui, né, da turbina. E aí, o gradiente não é só o cara que vai lá falar assim, ó, eu vou colocar tanto de rotação por minuto, isso aqui vai girar e vai dar aquele gradiente de velocidade. Não. Ele depende de todas essas medições, né? Então, para o cara ter o gradiente, se você dispôs que o seu sistema vai ter essa altura d'água, ele tem que ter essa altura d'água. Diminuir um pouco a altura d'água por alguma razão, você vai ter que reajustar o seu equipamento, porque o seu gradiente não é o mesmo. Diminui um pouco, já muda o gradiente. Então, é uma coisa muito específica mesmo. O gradiente ele é combinado com as dimensões, né? E a condição, por exemplo, aqui, ó, de altura d'água tem que ser levada em consideração. Além das outras relações que se tem, né? Altura d'água, diâmetro, né? Aqui também, ó, essa distânciazinha da parede, da paleta, né? Largurazinha, né? Então, tudo da pá, né? Tudo isso tem que levar em consideração, até a inclinação, tá? Mas é isso. Fator também, altura d'água influencia. As distâncias, né? Também influenciam em relação ao diâmetro e o tamanho, né? Essas relações, elas não estão aqui muito à toa. Tem outras relações também, porque o que não pode, né? Na hora que ele estiver agitando, ó, essa vista aqui em planta, o que não pode, eu ter um misturador aqui
E aí eu falo assim, não, mas vamos aproveitar a área, vamos fazer um bem grandão, uma área bem grandona, uma câmara, e deixa lá o agitador no meio. Ele vai ficar mexendo aqui no meio, e aí vai ter o quê? Nas extremidades, se for um tamanho muito maior do que a pá, né, na hora que for girar, né, a turbina, o que ela vai conseguir aí atingir. Vai acabar formando depósitos, né? Acabar indo para o fundo, quando não consegue atingir. Então, tudo bonitinho tem que ser respeitado, né? Aqui, ó, questão do comprimento, para não poder ter floco indo para o fundo. Tá? Então, ele tem que fazer tudo bonitinho. E aí, para chegar, né, como eu falei para vocês, no gradiente de velocidade, G, a gente usa essa formulazinha, né? E a gente observa o gradiente de velocidade na unidade segunda menos 1. E para mostrar aqui, existe uma relação entre o gradiente de velocidade e a potência, né? Eu vou colocar aqui para vocês uma sequenciazinha só para a gente entender essa relação, tá? Entender o passo a passo dessa relação para chegar até aí, mas também o porquê do G, né, dessa unidade, segunda menos 1, tá certo? Eu vou passar aqui para o papel, para a gente fazer no papel olhando, mas depois a gente vai comparando, né, os valores de G e o que a gente chegar aqui no papel, tá certo? Deixa eu transferir aqui rapidinho para o papel, questão de menos de 1 minuto. Estão enxergando aí, né? No papel? Papel, né? Só, por enquanto. Beleza. Então, a gente vai obedecer aí, né, que existe uma relação de G, né, que é o gradiente de velocidade, e a potência. Ah, isso mais para a gente entender mesmo a relação que tem, né? Bom, nesse momento, no momento da mistura ali, né, e também a gente acaba observando relação de estudos de tensão de cisalhamento, né, dentro da tubulação, a gente entende, né, que para essa mistura, o que vai facilitar ou dificultar, né, é uma das pressões ali existentes, né, que a gente determina ela a partir de uma tensão, tá? Tensão a gente sabe que é força sobre área, mas essa tensão também é vista assim. Isso eu não sei se vocês tiveram FETRANS ou se acabaram também vendo alguma coisinha em aulas iniciais de condutos forçados, né? Que a tensão, ela também pode ser determinada
pela viscosidade dinâmica, velocidade e de acordo com a altura d'água, né? Que às vezes assim na tubulação, conforme vai gerando o escoamento, né? De acordo com as alturas da água, a gente tem diferentes tensões, tá? Mas aí no caso do misturador, né? A gente vê que dentre as paredes e conforme vai ocorrendo, né? A movimentação, essa tensão também existe. Então a gente representa ela assim, tá? Se a gente for pegar essa tensão, que a gente sabe, né? Tensão é como se fosse uma pressão mesmo, uma força sobre área. E jogar aqui, ficaria assim, né? Força sobre área é igual a... Então, como se eu pegasse isso aqui e jogasse aqui dentro, né? Então, a viscosidade, velocidade e alturazinha d'água. Tá certo? Eu posso pegar essa área e passar aqui para o outro lado, multiplicando, né? Então, ficaria assim, ó. Força é igual a viscosidade, dinâmica, área, velocidade sobre altura. Tudo bem até aqui? Vocês estão conseguindo, vocês estão concordando pelo menos? A gente vai chegar lá, mas é só para saber, né? O que acontece aqui, né? Isso aqui é uma equação. Se eu tiver aqui, por exemplo, se eu multiplico por 1 aqui desse lado e multiplicar por 1 desse lado, não afetaria em nada, né? Ela ia estar em equilíbrio. Uma equação é um equilíbrio, né? Então, vocês concordam comigo? Se eu adicionar aqui, ó, uma velocidade multiplicando desse lado e uma velocidade multiplicando esse outro lado da equação, ela ainda continua em equilíbrio? Tudo bem? Sim ou não? Eu digo aqui só esse pedaço, né? Ó, que força, né? Joguei a área para o outro lado, beleza. Equação, se eu multiplicar desse lado por 1 e desse lado por 1, ela está em equilíbrio. A mesma coisa se eu multiplicar por 5 desse lado, 5 desse lado. Ela está em equilíbrio. E aí eu falei, se assim está em equilíbrio, se eu multiplicar desse lado por V e desse outro lado por V, também estaria em equilíbrio, né? Para eu voltar a essas condições é só cortar, né? Então ela está em equilíbrio, tá certo? Então só foi isso que eu fiz. Deixei assim, tá? E aí retomando, né? V vezes V ao quadrado, então ficaria assim. F vezes V é igual a viscosidade dinâmica, área, V vezes V quadrado, sobre Y, tá? Eu vou pegar aqui, separar, deixa eu pegar uma caneta aqui, colorida. Isso aqui, ó. Se eu pegar isso aqui, só para a gente entender melhor, recortar, só para a gente entender, tá? Recortei daqui e vou jogar aqui só para pegar isso aqui, ó, V quadrado, Y. Joguei para cá para cima, recortei e joguei para cá, só para a gente entender melhor. Isso aqui, vocês concordam que é a mesma coisa que isso aqui, ó? V quadrado vezes 1Y. Sim? Tá indo? Beleza. Aí eu vou recortar só esse aqui, ó. Jogar aqui para baixo. Aqui, ó. Aqui para baixo, tá? Só para a gente entender melhor. 1 sobre y, vocês concordam que é a mesma coisa que y vezes 1 sobre y ao quadrado? Vou deixar aqui separado, só para não confundir. Esse recorte que eu fiz.
Alguém não concorda? Que isso aqui, 1 sobre y, é igual a isso aqui? Ou não visualizou? Tudo bem? Sim? Agora, se eu pegar, né? Voltar aqui, ó, para onde eu recortei e colocar assim, ó. FV, tô repetindo esse lado, né? É igual a viscosidade, área. E aí, eu pegar e colocar assim. Isso aqui, assim, ó. Y, 1, y ao quadrado e o v quadrado aqui. Eu pus exatamente assim aqui para a gente conseguir entender, tá? Que é como se eu pegasse isso aqui e substituísse aqui, ó. E depois aqui eu voltasse para cá. Tudo bem? O que que você não entendeu? Não entendeu? Ficou confuso? Eu vou voltar daqui, tá? Ó, prestem atenção. Prestem atenção. Eu estou analisando só esse pedacinho aqui para a gente entender que o final vai ficar assim. E por que que vai ficar assim no final? É como se eu tivesse pegado isso aqui, ó, para isolar separadamente e analisar o que que é isso aqui. Aí eu passei para cá, né? Recortei o que está em amarelo e passei para cá. V quadrado sobre Y. Aí eu pergunto para vocês, né? Então, aí, né, na dúvida ainda. Vocês concordam comigo que isso aqui é a mesma coisa que V quadrado? Existe um que multiplica aqui, só que ele não aparece, né? Ele não aparece. Então, por isso que eu perguntei. Vocês concordam que isso, né, que estava aqui sem o 1, ele é igual a V quadrado vezes 1 sobre Y? Tudo bem até aqui? Beleza, então até aqui tranquilo, né? Aí, o que que eu peguei? Só para analisar ele. Só ele aqui separadamente. Deixei eu ver aqui descansando. Recortei isso aqui e joguei ele aqui. Isso, 1 sobre o Y, ele é igual, é a mesma coisa que y vezes 1 sobre y ao quadrado. Se você quer garantir que é a mesma coisa, é só fazer o caminho inverso, né? Se eu cortar aqui e cortar aqui, ele não vai ser isso aqui? Vocês concordam? Sim? Então, se eu pegasse isso aqui, ó, e fosse voltar isso para cá, ele ficaria assim, né? Ó, v quadrado vezes y vezes 1 sobre y quadrado. Ia dar no mesmo. A única coisa que aqui embaixo eu já coloquei, né? Eu só inverti a ordem, né? Passei o y para frente, né? Que é a ordem. Então, isso que a gente chegou aqui, ele está aqui, né? Que é a mesma coisa. Tudo bem agora, sim? Então, onde eu recortei aqui, né? Que eu falei lá, v quadrado sobre y, que estava recortado aqui, ficou igual ao quê? A mesma coisa que y, v quadrado sobre meu y ao quadrado. Né? Se eu cortar aqui, corta aqui, aí volta para essa primeira condição. Sim, agora tudo bem? Podemos seguir? Deixa eu isolar isso aqui também para não confundir. Né? Beleza? Então, seguindo aqui, ó, essa partezinha, deixa eu só copiar aqui para baixo, para a gente conseguir. Força, velocidade.
viscosidade dinâmica, a área, e aí vai ficar assim, né? Y V quadrado sobre Y ao quadrado. Para sintetizar, né? Y ao quadrado e Y ao quadrado aqui, é a mesma coisa ficar assim, ó. É a mesma coisa, né? Então, só deixei assim, sintético. Agora, eu vou pegar aqui para analisar, né? Outra coisa. Vou pegar para analisar esses dois aqui, ó. Tá? Esses dois aqui. Eu vou trazer eles aqui, ó, para a gente analisar. F vezes velocidade. Força vezes velocidade. Isso aqui, se a gente for olhar, né, pela questão da velocidade, velocidade é distância, né, sobre o tempo. Então, se a gente for olhar força, velocidade, se é distância sobre o tempo, o que que significa isso aqui, ó? Força sobre, sobre não. Força vezes distância. O que que é força vezes distância? Ah, Fábio, esse um, ele não precisa aparecer. É como se ele tivesse aí, mas ele não precisa aparecer, tá bom? Eu mostrei ele ali só para ajudar a entender melhor, mas ele não precisa aparecer, beleza? Isso. Não, ninguém recorda? Professora, Oi. é o Fábio. Não, eu tô perguntando do Y. Tipo ali, viscosidade vezes área. Aí não faltou um Y ali fora do Ah, parênteses? é verdade. Boa, eu comi ele. É aqui, né? Tá certo. Isso, ah, show. Comi. Isso, Rafael, trabalho, né? Então, a força vezes a velocidade, né, que a gente está estudando, é igual a trabalho sobre o tempo, tá? Então, força vezes distância é trabalho sobre o tempo. O que que é trabalho sobre tempo? Isso, Pedro Luiz. Então, o nosso F vezes o V, na verdade, é a mesma coisa que potência, tá? Então, onde tem F vezes V, eu vou colocar a potência. Vou colocar o P aqui, tá? Então, ficaria assim, ó. Potência é igual a viscosidade dinâmica, área, nosso Yzinho, vezes o V sobre Y ao quadrado. Para a gente acabar de finalizar aqui essa visualização, o que é a área vezes a altura? O que é isso aqui, ó? Isso, perfeito, né? Então, a potência, ela é igual a viscosidade dinâmica, área vezes a altura, que eu estava comendo a altura aqui, não ia dar volume, né? Mas como a altura está aqui, ó. Então, área vezes a altura é volume. Volume eu vou representar como voo, né? Para não confundir com a velocidade aqui, tá? Ficaria assim. Pessoal, se eu isolar essa velocidade sobre a altura, isolar ela significa que eu vou pegar todo mundo que está aqui multiplicando, passo para o outro lado dividindo, né? Inclusive, depois essa potência aqui, ó, ela vai para o outro lado também. Então, eu vou isolar só o V sobre a alturazinha d'água. Isolar, deixar ela sozinha. Então, pegar e jogar todo mundo para o lado da potência.
onde tem, então, potência, vai ficar dividindo, né? Porque aqui ele está multiplicando, passando para o lado da potência, ele vai vir dividindo. E aí, onde é o quadrado, ele vai virar raiz, tá? Raiz quadrada. Ou seja, deixa eu isolar isso aqui para a gente também não confundir. A gente chega à conclusão que velocidade sobre a alturazinha d'água nada mais é do que raiz quadrada da potência sobre viscosidade dinâmica e volume aqui embaixo. Se a gente olhar isso daqui e olhar lá na tela, a gente acaba chegando à conclusão que velocidade sobre a altura d'água, olhem lá na tela, o que é? O que é velocidade sobre a altura d'água? Olhando na tela, tá? Na tela do slide, que eu parei. Isso, Bruno, exatamente, né? Porque na tela ele fica assim. Deixa eu só colocar o que está na tela para a gente poder ver, né? Na tela do slide, ele é assim, né? Potência, viscosidade e volume. Então, por isso, a gente acaba chegando à conclusão que V sobre Y é igual a G, tá? E para que a gente precisa saber isso, né? Para a gente entender mesmo o que é o G, o que é o gradiente de velocidade. É exatamente isso, ó, tá? Velocidade sobre a altura d'água. E se a gente pegar só as unidades do que está aqui, né? Só pegar aqui velocidade e altura d'água. A unidade da velocidade é metro por segundo. E a unidade da alturazinha é metro, né? Divisão de divisão. Copio o primeiro, metro por segundo, matematicamente isso, né? Inverte o sinal, que era divisão, vira multiplicação, inverte o segundo, né? Como ele estava aqui em cima, ele vem aqui para baixo. Ou seja, né? Corta, corta. Então, por isso que, né? O V sobre Y, que a gente está falando que é igual a G, ele fica aí sendo 1 sobre segundo, né? Esse 1 sobre segundo é a nossa unidade do gradiente de velocidade, né? Que é o segundo a menos 1. E aí, por isso que eu falei, né? Essa questão da alturazinha d'água, a gente precisa fixar para eu ter aquele G. Se isso oscilar, eu não tenho G real, né? Aí eu não estou expressando certinho. É um dos critérios para você estabelecer o G. Às vezes, a pessoa confunde G, gradiente de velocidade, com rotação do equipamento, né? Que a gente fala, a gente chama isso de velocidade de rotação, que a gente coloca lá na instrumentação mesmo, né? No equipamento, que vai girar a turbina, né? Que a gente fala quantas rotações por minuto, né? Qual que vai ser o RPM? E às vezes as pessoas confundem com o G. O G não é condicionado, ele também precisa ter essa relação, precisa ter, entender, né, qual que é o número de rotações por minuto que vai ter, para eu conseguir acionar e deixar esse G, mas ele depende, né, então a velocidade, o número de rotações, mas ele depende dessa altura d'água, tá certo? Então é isso, ó, que eu quis deixar para vocês, para a gente poder entender por que do segundo a menos 1. Se a gente olhar lá na tela, a gente vai meio que desacreditar, né? Por que o G vai ficar segundos a menos 1? Mas depois, se vocês quiserem trabalhar as conversões de unidade, eu tirei essas diretamente, tanto do Viana como do Ferreira Filho, né? Para mostrar essas informações para vocês, tá? E dentre essas duas referências, ele já jogou a unidade não convertida,
da viscosidade dinâmica, tá? Deixa eu só trazer aqui para a tela, mais uma vez, para a gente conseguir observar, ó. A potência, né? Que ela não está em watts, ela está quilo, metro quadrado, segundo a menos 3. Só que a viscosidade dinâmica eu transformo também, eu converto a unidade de Newton, né? E aí, com a unidade de Newton convertida aqui, essa unidade, né, da viscosidade dinâmica inteira convertida, vai também ficar, né, quilos, aí eu não lembro se era metro a menos 3, eu sei que vai acabar cortando quilo com quilo aqui, e os metros, né, com o volume que também está aqui embaixo, ele vai anular com esses aqui de cima, tá? E aí vai acabar anulando e ficando só segundo a menos 1 mesmo. Então, tanto fazendo a continha aqui, como olhando essa relação que a gente fez aí, a gente acaba chegando na unidade do gradiente segundo a menos 1, tá certo? E aí, essa potência, né, que eu falei para vocês, a gente também pode abrir ela muito em função das características de equipamento, né, tem a ver também com a relação de rotação, o que eu vou implementar aqui. E aí eu consigo abrir também, né, essa potência para a gente poder calcular ela. E aí ela fica assim, né? Potência é igual a um kT, que é o número de potência que a gente chama. Esse tipo de unidade aqui, ela é adimensional, tá? Não tem unidade, né? E esse número de potência vai depender aí das condições do fabricante. Então, ele que vai controlar, deixar o equipamento e estabelecer um kT para as características e condições aí, né, do fabricante. Então, ele vai dar lá um kT, o ρ, né, que é a massa específica da água. Esse N, que ele não é o número de rotação por minuto, mas ele tem a ver também, ele tem uma relação com a rotação do sistema de agitação, tá? Aí a gente vai entender depois. O D é o diâmetro do rotor, né? Elevado à quinta. Ou seja, a gente pode visualizar essa equação aqui da potência dentro, deixa eu virar aqui a folha, dentro da fórmula lá do gradiente, do G, né? Então, ficaria assim, né? Onde eu tenho lá o gradiente, né? Que a gente chegou à conclusão que é potência sobre viscosidade dinâmica e volume. A potência, separadamente, a gente calcula a partir de um kT. Esse kT, às vezes, é escrito como NP, né? Número de potência. O ρ, massa específica da água. O Nzinho, relacionado à rotação no sistema. E o diâmetro a quinta. Ou seja, eu posso ver a equação do G tanto assim, como eu pegar onde tem potência e jogar todo mundo aqui, né? Então, ficaria assim. G é igual a raiz de todo mundo, né? Onde tem potência, eu jogo todo mundo aqui. Aí fica lá. T, massa específica, N ao cubo, diâmetro a quinta, tudo isso dividido viscosidade dinâmica sobre volume. Tá certo? Tudo bem aí, gente? A grande questão aqui, eu só quis chegar a esse lugar aqui para a gente poder resolver exercício, tá? Belezinha? Professora, Sim? a senhora pode colocar aquela outra folha, por favor, só para dar um print nela também? Ah, sim, posso. Só virar aqui. Eu vou subir um pouquinho para poder caber, né? Deixar um pouquinho aqui em cima.
Consegue? Sim? É só um pouquinho para a direita, por favor. Para minha direita? É, aí tá bom, aí tá bom. Aí, obrigado, professor. Beleza. Se puder depois passar para o pessoal, para o grupo Ah, da beleza. sala, tá bom? Beleza, pode deixar. Aqui também da outra. É só para finalizar, né? Essa parte, a gente chegou aqui, tá certo? Ó, eu vou mudar aqui para o exemplo, né? O exercício aí para a gente poder aplicar. Vou dar uns 2 minutinhos para vocês copiarem o enunciado para o papel, e aí a gente vai fazer ele no papel, o passo a passo. O legal dele é porque ele dá uma brincada um pouco com as equações, e às vezes, para quem tem um pouco de dificuldade de visualizar o que, que a gente consegue isolar e aproveitar aí da equação, a gente vai usar nesse exercício, tá? Então, uns 2, 3 minutinhos, eu já pergunto para ver se a gente já pode começar. Mas passem para o caderno, tá? Passem para o caderno para ajudar a entender melhor.
Belezinha, então, podemos seguir? Vou abrir aqui para o papel, tá? Deixa eu só ler primeiro o enunciado e depois aí a gente pega as principais partes aí, né, de dados que a gente vai utilizar. Pode ser? Podemos começar, gente? Beleza, deixa eu pegar aqui. Bom, ele fala assim, né? Um floculador mecanizado é composto por 3 câmaras em séries de dimensões. Então, planta 4,65 por 4,65, profundidade útil 5,20. No interior de cada uma delas há uma turbina, de diâmetro 0,9 metros. Segundo o fabricante dessas turbinas, o número de potência de determinado para esse tipo de equipamento é igual a 0,5. Então, o KT, o NP, né, que é o número de potência, o fabricante aí já dá como sendo meio. Aí ele fala assim: quais deverão ser as velocidades de rotação para que os gradientes de velocidade sejam iguais a? Na primeira câmara, eu tenho um gradiente de velocidade de 60 segundos a menos 1. Na segunda câmara, 45 segundos a menos 1. Na terceira câmara, 15 segundos a menos 1. É mais ou menos aquele comportamento, né, que eu falei para vocês, que vai caindo as velocidades conforme vai passando para cada câmara, né? Compartimentada em série. E aí, fixando alguns dados a mais aí, né? Os dados que ele já tenha dado para a gente seguir a resolução. Viscosidade dinâmica, ele dá em quilograma-força por metro menos 2, né? Segundo. Metro quadrado. Aqui, a massa específica, ele dá também em quilograma-força. Então, assim, a gente não vai precisar converter, vai ficar um embaixo do outro, a gente já corta, né? E aí, as demais unidades estão equivalentes. Então, belezinha. Número de potência, 0,5. E o diâmetro, 0,9 metros, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou anotar alguns dados, né, da resolução aqui do exercício 1. Vou colocar como exercício 1, né? Ele está como exemplo, só para ajudar a gente a se localizar. Então, a primeira coisa que ele dá, né, são os dados aí de cada câmara, né, de floculação. Assim, dados iguais que em planta, deixa eu colocar aqui exercício 1. Planta é igual a 4,65 por 4,65. E a profundidade útil, né, onde vai ter água ali, 5,20. Para determinar daqui, eu já consigo tirar o volume, né? Que o volume vai ser o quê? É quadrangular, né? 4,65 vezes a altura. Então, daqui a gente já deixa adiantado o nosso volume. 4,65 vezes 4,65 vezes 5,20. Quanto que vai dar aqui o meu volume? Essa multiplicação? Cento e doze, 44, 43. Arredonda para cima, né? 44. Vou colocar assim. 112 e 44 metro vezes metro vezes metro, metro cúbico, né? Beleza? Então, a gente já deixa aqui separado o volume. A gente deixa aqui também separado as unidades, né? Do que foi dado.
os dados aí que a gente tem. A viscosidade dinâmica, 0,001 quilograma força. Só estou copiando lá da tela. Massa específica, 100 quilograma força. Segundo ao quadrado. E aqui, só para a gente recordar ali da equação, né? KT lá na tela tá como NP, tá? Que é a mesma coisa. Então, deixa eu só colocar assim, ó. KT é igual a NP, só para a gente, né, não estranhar, que é igual a 0,5, tá? E por último aí, o diâmetro. Diâmetro, 0,9 metros. Certo? O que que ele quer, né? Ele quer a velocidade de rotação. É velocidade de rotação. Né, que é o número de rotação, que é o Nzão, né, que vai dar em RPM, rotação por minuto. Ele quer saber para cada câmara, né, para cada gradiente, qual que é a velocidade de rotação, né? E a gente vai chegando indiretamente a determinar qual que é essa velocidade de rotação, tá? Que é isso que eu preciso saber. E aí, depois a gente mexe com as câmaras, né? Primeira câmara, segunda câmara, terceira câmara, mais ao final. Por isso que eu nem vou pegar o dado agora. A gente vai explorar aqui o que a gente tem, o que a gente precisa chegar. E a gente vai chegar no nosso gradiente de velocidade, só que a gente vai chegar a partir da nossa formulazinha. Formulazinha essa que, inclusive, parar um pouco, tá balançando demais. Até eu tô ficando com tontura aqui. Que a gente vai usar essa daqui, né? Então, eu só vou passar essa aqui para cá para cima. Uns dados que se tem. Onde tem KT, eu vou colocar NP, né? Que a gente já sabe que é a mesma coisa. O Rho. O N aqui é o 3, né? Agitação aí. Diâmetro a quinta, dividido pela viscosidade dinâmica e volume. Dos dados que foram passados do exercício, a gente teria todos, com exceção esse N a terceira aqui, né? Só que, assim, esse N a terceira, né, ele tem a ver com o número de agitação do equipamento. Esse número de agitação, ele consegue se correlacionar lá na frente com o número de rotação por minuto, né, com o RPM que eu preciso. Então, o que eu vou fazer aqui? Na hora que eu estiver colocando, eu vou substituir o que eu tenho, né? O que eu não tenho vai faltar. Então, onde tem aqui o G, né? Substituindo os valores, vai acabar ficando assim, ó. Raiz, substituindo os valores aí que eu tenho, o NP que equivale a meio, massa específica aí, cadê? Deixa eu ver aqui da formulazinha, massa específica aí, que a gente tem é 100, o N a terceira eu não tenho, vou deixar ele como tá. E o diâmetro, a quinta, é o 0,9 elevado à quinta, que eu vou pôr ele aqui. Aí, aqui embaixo, a viscosidade dinâmica, que é o 0,0001. E o volume que a gente calculou, né? Tá aqui, ó, o volume calculado, 112,44. O que eu vou fazer aqui, né?
O único que falta é o N, a terceira. O restante eu vou calcular o que eu puder. Então, eu vou calcular o seguinte: na calculadora eu vou jogar todo mundo, menos o N a terceira. Então, vou pegar aqui, reduzir aqui, todo mundo, incluir, com exceção. Opa, já ia incluir. Com exceção ao N a terceira. Tá? Então, fazendo essa continha, vai ficar assim, né? G é igual a raiz de um número que vai dar aqui, quando vocês fizerem a continha, né? Vezes o N a terceira. Vai dar um número quando fizer tudo. Qual que é esse número? Não, não tô tirando a raiz, né? Por isso que eu deixei aqui a raiz ainda. Milton, por uma questão de vírgula, tenta refazer a continha. Isso, Daniel. Valor do Daniel Silva, né? 2.625,8. Nicole também. Então, esse número vai ficar esse aí, né? Que vocês colocaram aí. 2.625,8 vezes o N a terceira. Ficaria assim, né? Matematicamente, a gente pode deixar assim, né? Segregado. 2.625,8 vezes raiz de N ao cubo. Fazendo essa continha aqui, quanto que vai dar? Isso, Daniel. Então, fazendo essa continha, eu vou ter assim, ó. G é igual a 51,24 vezes raiz quadrada de N ao cubo. E aí, os gradientes eu vou ter 3, né? Não, não tem como tirar a raiz. Eu vou ter que fazer o quê com N ao cubo? Os gradientes eu tenho 3, mas o que eu prefiro fazer? Eu vou isolar o N ao cubo, tá? Eu vou isolar esse N ao cubo, vou deixar ele sozinho, o N, tá? Para isolar ele, significa que eu vou pegar esse 51,24 e dividir, né? Se eu fosse isolar, deixar o N sozinho, deixando ele sozinho, isolando o N. Vou pegar esse aqui e dividir, né? Eu ficaria assim, ó. G dividido por 51,24. E o que era raiz, ele passa como potência para o outro lado, né? Assim ao quadrado. Tudo bem?
Eu consigo sintetizar um pouquinho mais isso aqui? Consigo, né? Eu posso fazer assim, ó. N é igual a G quadrado 51,24 ao quadrado. Quanto que dá aqui? Opa, cortou um pouco. Quanto que dá aqui? Ah, é, o N é a terceira, desculpa, é verdade. Fica N é a terceira. Eu mandei essa raiz só para cá, ó. Quanto que dá aqui? Volta, né? Aqui. Vai ficar assim, ó. N ao cubo, G quadrado. E aqui embaixo, né? Que é o contrário, 2.625,8, né? Agora, a gente consegue enxergar isso aqui, ó. Lembra aquela hora que eu falei lá do y, que é como se fosse o 1 que está multiplicando aqui? Então, eu consigo visualizar ele assim, né? 1 sobre 2.625,8 vezes g ao quadrado. Pode até deixar assim, não tem problema. Quanto ficaria 1 dividido por esse valorzinho aqui? Isso, né? Então, ficaria esse 0,0003808, isso? 1 dividido por esse número aqui, né? Beleza. Então, ficaria assim, N é igual a 0,0003808 vezes G quadrado, N ao cubo, né? Beleza? Deixa eu só passar esse aqui onde a gente parou para outra folha. Ficar assim, né? Deixar assim como tá. N ao cubo. 0,03808 G ao quadrado. Vou só tirar essa folha, depois eu pego ela para vocês darem um print, tá bom? Esse N ao cubo, ele vai para o outro lado, ele vai ficar raiz, né? Deixa eu ficar ligado ao microfone. Paulo. Paulo, seu microfone está ligado. Desculpa, Não sei se você está ouvindo. Não, beleza. Então, eu vou passar o que era o N ao cubo, ele vai virar raiz cúbica. De todo mundo. Tá? E aí dá para fazer assim, né? Matematicamente eu posso deixar separadinho. Extraindo aqui essa raiz cúbica, quanto que dá?
Isso, né? Então vai ficar N é igual a. Deixa eu ver aqui o valor que vocês colocaram. 0,07248. E aqui, deixa lá. Bonitinho. Alguém perdeu, se perdeu em algum lugar? Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo chegar, enxergar até aqui? Como é que tá aí, gente? Vocês conseguiram? Alguém não conseguiu entender ou chegar? O que a gente tem que fazer é isolar o N, né? Que eu já tinha falado para vocês. A gente isola o N e, assim, existem várias formas de isolar. A gente pegou uma e foi isolando, foi brincando aqui de isolar. Mas cada um se sente mais à vontade de isolar do jeito que acha melhor, né? Beleza, chegou aí, né, Márcio? Beleza. Tudo bem? Entenderam? Alguém ficou? Certo, beleza. É, como eu falei, as formas de isolar, cada um vai fazer do seu. Eu, cada hora, faço um jeito. Posso seguir? Podemos seguir? Beleza. Bom, o que eu queria mesmo é isolar o N, né? Esse N, né, que aí é um número de agitação, ele tem a relação com o número de rotação por minuto, que é o Nzão que a gente quer. A relação dele, né, é que aí eu tenho o Nzinho vezes 60. Essa é a relação que eu tenho, né, deles. E aí, o nosso N, o nosso número de rotações, ele vai entrar como? O Nzinho tá aqui e tá aqui. Então, eu pego aqui o Nzinho e isolo. Eu passo para o outro lado dividindo, né? Então, ele vai ficar assim. Eu pego aqui, né? Onde tem o Nzinho, pego 60, passo para o outro lado. Então, vai ficar Nzinho é igual o N, fica lá do lado dele, dividido por 60. Ou seja, né? Na minha expressãozinha que eu deixei lá reservado, isolei tudo que eu podia em relação ao N, eu pego aqui, onde tem o Nzinho, eu pego e coloco o Nzão, né? Que é o nosso númerozinho de rotação. E aí vai ficar assim, né? N sobre 60, né? Onde tinha Nzinho, aqui, eu coloco N sobre 60, é igual a 0,07248 vezes raiz cúbica aqui, G quadrado 3. Daqui, para eu isolar o Nzão, que é o que eu quero, eu jogo isso daqui para o outro lado multiplicando. Se eu jogar o 60 para multiplicar, quanto que vai ficar esse valorzinho aqui?
4,3490. Então, transferindo para cá, multiplicando, o meu Nzão vai ficar 4,3490, que multiplica aí a raiz cúbica de g ao quadrado. Isso também pode ser visto, né, como g elevado a 2/3. Daria no mesmo. Quem isolou e deixou do outro jeito, né, em potência, ficaria assim, tá? Aí é gosto, formas de visualizar de cada um, tá? Eu gosto dos dois jeitos. Mentira, na verdade eu gosto do outro. Mas tudo bem. Já que tá aí assim, vamos deixar assim, tá? Jonilson, não entendi. Você está falando aqui, nessa parte? Você está falando como coloca na calculadora? Ou você coloca, não sei qual que é a sua calculadora, você coloca o 3, aí dá a função lá, né, de raiz, né, de um número x aqui, e coloca lá o número, ou você coloca esse número elevado a 1/3, dá no mesmo, na calculadora, aí vê o que fica mais fácil de você trabalhar, né? E tem que dar isso, certo? Beleza. Quando eu cheguei até aqui, né, eu cheguei lá no Nzão que eu vou ter, que era o que eu queria, para o meu gradiente de velocidade, para o tipo de G que eu preciso. Eu tenho 3 gradientes que precisam se estabelecer em cada câmara, né? E aí eu preciso saber qual que é o N para cada um, qual que é o meu número de rotação por minuto aí, né? Minha velocidade de rotação para cada um aí, tá? Para cada G. Então, só para a gente entender, vou passar aqui para o outro lado para a gente poder enxergar melhor. Isso aqui vai lá para cima, tá? Vai para o outro lado. Deixar ele aqui bonitinho. 4,3490. Parar de balançar um pouco. Então, ficou assim, né? Que a gente chegou lá. E aí, eu vou criar uma tabelinha, porque eu tô deixando tudo aqui, né? Para substituir só o G. Então, vai ser lá um G para minha primeira câmara, que o G, que é a segunda menos 1, vai ser 60, né? A minha segunda câmara tem um G de 45, que é aquela situação, né, que eu falei para vocês que vai diminuindo. E a minha terceira câmara é 15, que é só para não ir pro fundo, né? Bem baixinha a mistura lenta. E aí, para cada G, eu vou ter um valor de N, né? RPM. Ou seja, eu vou pegar essa equaçãozinha e ir substituindo para cada valor aqui de G. Então, ficaria assim, né? Para cada respectivo valor. 4,3490. Raiz cúbica aqui de 60 quadrado. Depois para o próximo. Segunda câmara. Primeira. Segunda. Que é 45. E a terceira. Eu tenho o meu N. Vou calcular. De 15. Tá certo? E aí a gente acha os valores.
Dá um tempinho aí para vocês fazerem essa continha, tá? Mas podem ir colocando aí os valores que eu tô aqui. Pronto, Karen. Não sei se está aparecendo tudo na tela, mas ficaria assim, né? Acho que tá. Aí já saiu o primeiro valor, né? Aguardando os próximos. Isso mesmo, Fábio. Aí, né, os demais, chegando aí os valores próximos, bem próximos, né, algo assim, né? 66 e 66, estou copiando aí nos valores que eles colocaram. 55,02 e 26,45. Nosso N aí, né, que é a velocidade expressa em rotação por minuto, ajustado, então seria aí aproximadamente 67, deixar 55 aqui e 27 aqui. Beleza? Dúvidas aí?
Tranquilo, né? Beleza. Eu vou pegar aqui a folha anterior para vocês, para dar um print. Enquanto isso, coloquem as dúvidas aí de vocês, tá? Conseguiram aí dar o print? Tá bom assim? Avisa aí, gente, que cansa a mão ficar aqui. Eu tô tensionando o suporte. Rolou, não rolou? Tá, beleza. Não sei se eu tô muito sedentária, mas cansou. Ah, vamos ver aqui. Nessa outra, né? Um pouquinho. Essa aqui, acho que menos espaço, menos tensão. Tudo bem aqui? Beleza também? Tá certo, belezinha. Bom, só conversar um pouco com vocês aqui para a gente ver o que vocês acertam, né? A gente tem esse exercício, voltando para a tela, tá? A gente tem esse exercício aqui, resolvido, depois eu passo para vocês, mas eu preferi fazer detalhado com vocês para a gente poder fazendo mesmo as continhas, entender, isolar, né? Tudo. E aí a gente entra com esse exercício aqui, tá? Não é 3 folhas? Não, a primeira folha eu já tinha passado. A primeira folha o pessoal já deu print. Não, Cristiane, eu acho que o pessoal tirou. Vocês podem colocar no grupo da sala? O exercício é só 2 páginas. Ah, obrigada, viu, Thiago, pelo retorno. David, drenagem vocês têm com o quê? Com a professora Gabriela? Depois a gente conversa. Se for drenagem, tudo bem. Se for esgoto, tudo bem também. Mas é só para você ter certeza de qual dos projetos você está falando, tá? Depois você vê aí. Aí, pessoal, o que que acontece, né? A gente tem esse exercício aqui
que está na tela, que, assim, ele já está, é o dimensionamento do floculador, né? Floculador mecânico, aí, mecanizado. A gente pode ver a resolução dele, só que ela, no papel ela não vai dar tempo de fazer, porque são várias etapas, mas eu tenho a resolução do slide. Aí eu ia perguntar para vocês, o que vocês preferem? Eu mostrar a resolução através do slide ou semana que vem a gente faz no papel e agora a gente só conversa um pouco sobre a parte da decantação, né, da sedimentação. Vou deixar vocês escolherem, porque aí eu não sei, de repente, como que tá aí. Tá. Que aí eu já deixo o desenho meio que pré-pronto. Eu vou passar aqui, então, a resolução só para a gente conversar um pouco sobre a decantação, tá? Só para vocês passarem o olho, e semana que vem eu disponibilizo todo esse slide aqui, com resolução, que a gente já fez hoje, já está no papel, então, né, podem ficar tranquilos. E aí, de semana que vem, é só para a gente ver, né, ó, dos detalhes da resolução. Ela é uma resolução, por isso que eu falei, já deixo até o desenho no papelzinho, porque com o desenho faz todo sentido, ajuda muito na explicação. Tá? Acho que até pelo slide é melhor por desenho ser mais bonito, mas eu deixo o desenho prontinho aí. E aí, para a gente ir só fechando a aula de hoje, a gente vai só bater um papo, então, sobre a decantação. E aí, a aula que vem, a gente entra com os 2 exercícios, do dimensionamento da flutuação, que é esse próximo aí, né, que vocês têm para vocês, e o outro exercício da decantação, tá? Eu coloquei para vocês decantação ou também sedimentação. Eu já tinha falado para vocês porque que, né, geralmente é muito mais simples de colocar aí como sedimentação ao invés de decantação, porque o floco formado no floculador, né, formular o flocão, quando ele chega no decantador, ele vai para o fundo. Então, quem sedimenta é o floco, por isso que a gente chama, muitas das vezes, a fase de sedimentação, tá? Da NBR que a gente segue a NBR 12216 também, né? Porque falou de ETA, das etapas. Então, muitos dos valores, na hora da gente dimensionar ali o decantador, a gente lembra bastante do dimensionamento lá da caixa de areia, pelas relações que se usa, né? E porque vai ter como areia, né? Areia sedimenta, vai para o fundo, floco sedimenta, vai para o fundo. Então a ideia é que ele vai ter que ter um dado comprimento, que uma existência em relação à largura, né? Floculador vocês viram, né? Tinha o mesmo lado. Agora, o decantador, ele precisa ter um pouquinho de comprimento a mais para quando o floco passear, entrar, né, naquela câmara de decantação, ele consiga ir para o fundo e sedimentar. Então, é mais ou menos o que está aqui, né? A figura do decantador. Então, aí só para a gente entender, quando tem a transição, né? Tem a transição lá do floculador. Às vezes, nessa transição, eu tenho vários compartimentos, as câmaras que estão ligadas lá no decantador aqui, né? E eu não sei se vocês lembram, lembra muito a caixa de areia, né? Mas é justamente por esse objetivo que tem. Aí aqui são as entradas. Essas entradas podem ser também compartimentadas. E às vezes o floco ele pode estar aqui mais acima, aí pode ter um floquinho um pouco mais aqui no meio, um floquinho um pouco mais abaixo. E por isso que eu agrego, né? Às vezes orifícios de entrada, formas de entrada segregadas, separadas aí, né? E aí é isso, né? A mesma característica de sedimentação. O floco vem para o fundo, existe uma velocidade longitudinal que passa aqui por cima e a velocidade de sedimentação, pensando, né, ir para o fundo. É claro que são intervalos diferentes da caixa de areia, mas a ideia, a proposta, aí é a mesma, tá?
E aí, o que acontece, né? Desses flocos sedimentados, aqui é tudo que é de ruim, né? Porque tem as partículas presentes na água, mais grande parte do coagulante junto, que é produto químico. Então, aqui vai ter, geralmente, drenos, né? Que vai captar onde mais esse floco vai cair, né? Aí vocês observam que o desenho não é que ele está torto, é que existe uma dada inclinação para que escorregue mesmo, deslize para um poço que vai captar esse lodo. E aí depois do lodo aqui vai para tratamento. Depois eu comento um pouco mais sobre o tratamento, tá? Mas é isso, escoa, abre aqui, né? Vem, escoa, vai para o fundo e vai para o lodo, né? Tratamento do lodo. E aí a água, quando vai percorrendo, né, a extensão aqui, né, do decantador, ela vai tendendo a ficar cada vez mais clarificada, sem presença de floco. Então aqui por cima, né, ele vai deslizar e vai para o filtro. Tá? Então o objetivo é essa sequência aí, ir para o filtro. Então a aula que vem, possivelmente a gente vai aí atender também as características de filtração. Ó, esses orifícios, né, que a gente tem aí, que a gente chama de cortina distribuidora, aqui na vista lateral, são essas divisórias, né, que acaba tendo que cada floco tem, às vezes, um tamanho e uma forma de se distribuir o decantador. Então, aqui é a transição, né? A fotinha aqui do fundo a gente vê as câmaras de floculação, e aí ele atravessa e vem para o decantador. Isso aqui estava vazio, possivelmente por a limpeza, né? Às vezes você não tem só um decantador, você tem pelo menos dois, e tudo isso vai ser condicionado através da vazão, né? A vazão que vai dizer quantos decantadores você vai ter. Então, vocês vão ter. E aí vai ser muito determinado diante de intervalos, que a NBR está lá colocando. Existe aí, né, a ideia, então, como eu tinha falado para vocês, sai lá dos floculadores, e aí ele vai ter todo um percurso para caminhar, as passarelas, né? Passarelas, que a gente fica lá desfilando, para ver como é que tá o processo. Ao longo de todo o sistema, né? Entre floculação e decantação, os tanques, né? A gente observa. E aí a gente faz a travessia como observando mesmo, né? A característica do decantador, né? Que aí os flocos vão, e aí conforme ele vai percorrendo, aqui o clarificado vai entrar aqui, ó, nesses vertedouros. Eles vão verter a água aqui, e é justamente estrategicamente que eles ficam aqui em cima, né? Para captar essa água mais clarificada e o que for formando de floco vai para o fundo. E daqui vai para o filtro, né? As formas aí, então, que a gente tem de decantador, aqui, ó, que eu coloquei, a água que decanta e a partícula sedimenta, tá? Às vezes a gente tem ideia do decantador que fala que a partícula, o floco vai decantar. Não, quem decanta é a água e a partícula que vai sedimentar. Então, dois tipos de decantador, né, que a gente tem. Os clássicos, que entre os clássicos eu tenho tipo retangular e circular. Circular, gente, não é muito comum. Assim, o que você vai ver de grandes estações de tratamento de água, pelo menos, você vai ver o retangular, tá? E os tubulares, na verdade, esses tubulares, você pega lá um decantador retangular e você adiciona acessórios tubulares, ou bandejas, ou algo que otimize o seu processo aí de decantação, tá? No caso aí de sedimentação, tá certo? E aí, o que significa, né? Mais ou menos a ideia de um decantador é ter as cortinas de distribuição e, como eu falei para vocês, cada floco vai ter um tamanho, ele vai se distribuindo na hora que ele entra aqui na câmara de decantação, no local mais favorável para ele se depositar no fundo, né?
Então, por isso que tem as cortinas de distribuição. Esse decantador aqui é o que a gente chama de clássico, né? Mais comum, como eu falei, retangular. E aí, eu acabo tendo aqui, para que se tenha todas essas condições, tendo que trabalhar com uma baixa taxa. O que é taxa, né? A gente entender. Uma velocidade aqui de sedimentação para que ocorra. E, por conta disso, eu preciso de grandes áreas aqui, né? Para ter aquele negócio, como eu falei para vocês, de ir caminhando ao longo da extensão do decantador e depositando para o fundo, né? Só que para otimizar, a grande questão dos decantadores tubulares é adicionar acessórios para otimizar essa decantação. E aí, com isso, eu posso tanto aumentar a velocidade, a taxa aí, no caso, como também eu diminuo, eu ganho em área, né? Eu não preciso de toda aquela extensão. Eu ganho também em área, tá? Que é a adição desses acessórios tubulares, porque a grande ideia é isso, né? Você vai aumentar a área útil e dessa forma você consegue fazer com que o floco entre no decantador, né? Entra através desses tubos, escorrega e já vai para o fundo direto. Esses tipos aqui que está nessa foto, que está aqui embaixo, a gente chama de colmeias, tá? Colmeias. A grande dificuldade, você ganha, né? Aí você tem um ganho aí, né? Da otimização do processo de decantador. Só que a única questão aqui, quando você coloca essas colmeias, é a limpeza. Então, a dificuldade que é você ter câmaras a mais para você fazer o processo de manutenção, tá? E limpeza. Mas a eficiência dele é indiscutível. Você acaba tendo uma otimização. Ou outro tipo também, né? Que é o que a gente chama de bandejas, tá? Aqui, ó, que eu falei, né? Que eu relatei. A dificuldade desse tipo é a limpeza, tá? E aí, eu posso aplicar também placas inclinadas, que aí, no caso, eu também tenho uma otimização dentro do processo, pensando nisso, né? Em que o floco, na hora que entra através das cortinas, ele vai se alocando. Não precisa aguardar, né? Ir até o fundo, ele vai se alocando, né? E aí, tendo essas inclinações, o lodo ele vai escorrendo. Que aí é a proposta que se tem. Coisas que a gente vai aplicar na semana que vem na resolução do exercício, só para a gente entender. Essa questão da taxa, que a taxa a gente vai usar tanto para decantador, como também para filtro. Taxa, no caso do filtro, é a velocidade de filtração, né? Mais ou menos. Então, quando eu tenho um filtro rápido, eu tenho uma taxa rápida. Quando eu tenho um filtro lento, eu tenho uma taxa mínima ali, né? Por isso que é o que condiciona. Não é necessariamente os grânulos, mas sim, né, a taxa. E essa taxa, né, no caso aqui no decantador, a gente é a mesma coisa, seria equivalente com velocidade de sedimentação, nada mais é do que vazão sobre a área, tá? Então, quando a gente dimensiona, a gente leva em consideração. Vazão a gente já tem, né? E aí a gente precisa entender quais são os intervalos de taxa que eu posso aplicar para eu achar a minha área, né? Quando a gente chega aqui em decantador, a gente começa a trabalhar com vazão metro cúbico por dia, tá? Então a gente está muito adaptado a usar a taxa, as unidades aí no caso, né? De vazão, metro cúbico por segundo. Então aqui é metro cúbico dia. Então a gente determina a taxa e aí as vazões, né? Nessa unidade, metro cúbico dia, área metro quadrado, como sempre. E aí, ó, se a gente pensar em cortar as unidades, metro cúbico, metro quadrado aqui, vai ficar equivalente à velocidade mesmo, né? Se a gente cortar, porque aí ficaria metro dia. Metro dia, uma determinada extensão por o tempo, né?
São formas de se visualizar que são utilizadas, implementadas aí, né, no dimensionamento. Mas se a gente fosse observar, inclusive o que a gente aprende aí da equação da continuidade, né, velocidade é igual a vazão sobre área, né? Só para a gente tentar entender. Porque a área aqui a gente está falando de uma área, né, com características retangulares. E aí por isso que eu falei para vocês, né, que a gente vai adaptar essa área muito similar à caixa de areia, né? E aí tem as relações que a gente vai se adaptar. Uma outra coisa também que a gente vai usar, na semana que vem a gente tenta conversar um pouquinho mais, é sobre o tempo de detenção hidráulica, né, que a gente viu no início da aula. Nada mais é sobre volume dividido por vazão. O tempo de detenção hidráulica, né, como eu já tinha explicado no início da aula, é o tempo que ele vai levar para aquela água que entrou ali, aquela dada vazão, para percorrer toda a extensão do decantador, né, que a gente considera volume e a vazão aqui no caso metro cúbico por dia. Então, a gente vai trabalhar bastante aqui, principalmente nas próximas aulas, conversão de unidade, né, para metro cúbico dia. Falou eta, você vê vazão em metro cúbico dia. Ó a relaçãozinha lá que eu tinha falado para vocês, né? Só que no decantador, diferente da caixa de areia, né, o decantador ele tem uma limitação. A relação comprimento e largura dele tem que ser de 3 a 4, não superior a isso. Tá? E aqui ele explica o porquê. O comprimento ele tem que ser relativamente pequeno, né? E aí ele fala, né, que se você considerar um comprimento muito extenso, ele pode trazer aí no dimensionamento altas velocidades longitudinais, o que pode empurrar o floco, arrastar o floco, né, o que não é adequado. O floco ele tem que ir profundo. Então, por isso que a gente adota um intervalo fixo da relação comprimento sobre largura de 3 a 4, tá? E aí, só para a gente terminar, os intervalos, né, que a gente olha lá quanto tem de vazão e vê quais são aí as necessidades da sedimentação, né? A NBR 12216, ela preconiza lá os intervalos. Aí você vai olhar lá. Para a vazão, ali até 1.000 metros cúbicos dia, então, ó, vazão tem que estar tudo metro cúbico dia. Aí eu olho lá, vejo, não precisa só de uma unidade. Geralmente a gente recomenda sempre mais de uma, porque sempre vai estar uma outra desativada para lavar, para fazer a manutenção, né? Aí a taxa que tem que estar, a taxa pensando na velocidade de sedimentação, né? E a velocidade longitudinal, que é aquela velocidade de fluxo, né, que a gente estava visualizando na caixa de areia. Ó, aí ele vai dando os intervalos, né? Ó, de 1.000 a 10.000, aí eu falo no mínimo 2 unidades, aí ele fala os intervalos que tem que ser. A gente vai trabalhando isso também. Acima de 10.000, aí ele fala os intervalos, né? Valor de taxa máxima que eu posso aplicar. Esses são os intervalos que estão lá na NBR, certo? E os intervalos de tempo de detenção hidráulica, né? Ó, a vazão vai condicionar o intervalo de tempo, ou seja, uma vazão muito grande, eu preciso, né, a toque de caixa, eu preciso de um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo não é que ele vai subindo, eu preciso, né, grandes acúmulos de água, eu preciso tocar o barco, né? Não pode deixar tanto tempo aí para transitar no flutuador. E aí, dentre esses processos, eu otimizo lá anteriormente, tá? Mas é isso. A gente vai trabalhar com esses dados, né? Aplicando, por exemplo, exercício como esse aí que a gente vai ver aula que vem. Tá certo? Ficou alguma dúvida na questão aí de entender? Tá certo. E aí, se vocês quiserem também consultar a NBR,
são só dados que são compilados nesses intervalos para facilitar aqui para o dimensionamento, tá? Mas tá tudo lá certinho. E aí, semana que vem, então a gente resolve esse exercício e resolve o anterior que ficou faltando aí da floculação, tá certo? Belezinha? Eu vou ficando por aqui, pessoal, já que vocês não têm mais dúvidas. E aí, da dúvida lá de projeto, se quiser aí passar qual que é a dúvida, David. E aí, para os demais, vamos ficando por aqui. Amanhã é nossa folga, né? Quarta-feira vocês não estão comigo, mas quinta-feira estaremos juntos lá em Condutos Livres, beleza? Obrigada aí, gente, para quem já tá tudo tranquilo, tudo na paz, vão ficando por aí. Bom descanso para vocês, viu? Até mais. Deixa eu ver aqui dos comentários. Ah, Johnny, eu tive só uma atividade que eu apliquei. Eu acho que ela está aberta. Eu não lembro se eu coloquei o link nos arquivos de apoio, mas é uma atividade no Forms. Dá uma olhada lá no histórico do Classroom, tá? Daquele link que eu passei. Então pede lá no grupo da sala, tá certo? Só essa. Beleza? Com mais alguma dúvida aí, gente? Boa noite, Israel. Professora, boa noite. Sim, Na verdade, eu tinha uma dúvida com relação ao projeto. Ali no tutorial, eu vi que eu estava com dúvida sobre o AC por metros quadrados, na tabela aí, no caso, né? E eu queria saber o procedimento para calcular, mas aí acho que o meu colega já resolveu. Então era essa a minha dúvida. ah, tá. Tá certo, então. Ah, beleza. Obrigado. Desculpa aí. Imagina. Tranquilo, sem problemas. Quando precisar, estamos aí, tá? Tá bom então. Obrigado. Nada. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Aí qualquer coisa na quinta a gente vai se falando, tá bom? Valeu. Agradeço.